palavra não podem direcioná-la em oração e vê-la operar com impacto. Você não pode simplesmente dizer, vou dizer um versículo. Não sei o que significa nem acredito que seja verdade, mas não custa nada tentar. Não há poder nesse caso. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, não fazia milagres na presença da descrença, quanto menos nós na presença de nossa própria descrença. Todas as vezes que você ler a palavra de Deus, ela deverá inspirar oração por si mesma, por outra pessoa ou por alguma situação de que você esteja ciente. Ao orar, inclua a palavra em sua oração. A palavra de Deus nunca é ineficaz. Ele próprio diz sobre sua palavra. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, 10 e 11. Precisamos que a palavra regue e alimente nossa alma. E Deus promete que ela produzirá muito mais do que podemos sonhar. A adoração é uma arma poderosa contra o inimigo. Depois de vestirmos nossa armadura protetora, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a espada do Espírito, há outras armas poderosas que Deus nos deu contra o inimigo, nas quais também devemos nos tornar hábeis. Uma arma extremamente poderosa é a adoração. O inimigo despreza tanto nosso louvor e adoração a Deus que nem mesmo consegue estar na presença de alguém que o esteja fazendo. Portanto, quando quiser que o inimigo fuja, adore ao Senhor. Essa é uma de nossas principais armas contra ele e a nossa resposta correta a tudo que Deus vem fazendo em nossa vida. O louvor é chamado de sacrifício, porque sacrificamos nosso tempo e nosso ego para direcionar nossa atenção ao Senhor. Quando adoramos a Deus, deixamos de lado tudo o que nos absorve, a fim de sermos absorvidos por Ele. O louvor e a adoração tiram o enfoque de nosso ego e nos direciona integralmente a Deus. Reconhecemos Jesus como Senhor de todas as coisas e o louvamos por tudo o que Ele é e fez por nós. Louvamos Jesus por seu sangue derramado na cruz e por seu amor por nós, ao entregar sua vida para que pudéssemos viver com Ele para sempre. Louvamos Jesus pelo perdão de nossos pecados e porque jamais seremos separados de Deus novamente. Louvamos Jesus pelo dom da vida que Ele nos assegurou e por tantas outras coisas maravilhosas que Ele nos tem dado. Louvamos Jesus por tudo o que Ele é. Deus, Senhor, Salvador, Libertador, Médico, Provedor e Protetor. E muito mais, sempre teremos razões para louvar e adorar a Deus. Se a oração em sua forma mais simples é comunicar-se com Deus, então o louvor e a adoração são as formas mais puras da oração. Paulo disse aos Efésios que vivessem como sábios, pois os dias eram maus, e procurassem compreender qual era a vontade do Senhor. Efésios 5, 15 e 16. Não nos faz lembrar dos dias de hoje? Nossos dias não são maus? Não precisamos desesperadamente conhecer a vontade de Deus em tudo o que fazemos? Paulo lhes disse em Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Deixar-se encher pelo Espírito não é algo ocasional. O sentido implícito é que devemos estar constantemente cheias. Isso não significa que o Espírito Santo se esgota ou se dissipa em você, mas, sim, que precisamos ser sempre reabastecidas daquilo que Deus tem para nós. Significa que temos uma escolha. Estamos abertas para que tipo de coisas? Em vez de nos deixar encher de coisas temporárias, devemos nos encher daquilo que é eterno. O poço que nunca seca. Quando nos reabastecemos do Espírito Santo todos os dias, nossa adoração nunca se esgota. É impossível. Uma das coisas mais maravilhosas a respeito do louvor e da adoração, e exatamente a razão de seu poder, é que ao adorarmos a Deus, Ele habita em nosso louvor. Quando você louva a Deus, a presença dele vem estar com você, com grande poder. Não é de admirar que o inimigo se afaste.
A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não é uma ótima notícia? Significa que na presença do Espírito Santo somos livres. Jesus lhe dá o Espírito Santo quando você o aceita em seu coração. Mas o Espírito espera seu convite para se manifestar de maneira mais grandiosa em sua vida. Sua adoração é o convite, e em resposta, o Espírito vem habitar em você com mais presença e poder. Paulo prossegue dizendo: todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Segundo aos Coríntios 3:18. Ao adorar a Deus, somos transformadas com glória cada vez maior. Quanto mais o louvamos, mais o veremos refletido em nós. A verdade é que nós refletimos aquilo que contemplamos. Quanto mais olharmos para Jesus em adoração, mais seremos transformadas em sua imagem pelo poder do Espírito Santo. Ao treinar com diligência o manuseio de suas armas espirituais, você passa a usá-las com tanta frequência que quando o inimigo atacá-la, você automaticamente recorre àquilo que conhece. É por isso que quando sentirmos o ataque do inimigo, devemos nos lembrar de adorar a Deus imediatamente. O inimigo odeia sua adoração a Deus, porque o maior objetivo dele é fazer que você o adore. Não reaja ao ataque do inimigo com dúvida, medo ou falta de entendimento sobre as coisas espirituais. Faça aquilo que você foi treinada a fazer, pois é algo natural em sua vida. Em outras palavras, louve imediatamente a Deus, proclamando o poder dele sobre o mal. Adore-o como Senhor de sua vida e de suas circunstâncias. Deus quer que ofereçamos todo o nosso ser a ele em adoração. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1. Quando acordar a cada manhã, entregue a si mesma e o seu dia ao Senhor. Escolha ter um coração de gratidão, louvor e oração. Agradeça a Deus pelo dia. Louve a Deus por todas as coisas pelas quais você é grata. Adore ao Senhor por quem Ele é. Se você não adora e louva a Deus todos os dias, não está preparada para nada. Quando a adoração e o louvor ocorrem automaticamente, você está preparada para toda investida do inimigo. Paulo disse em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Isso significa que o louvor deve ser contínuo. Nada é mais poderoso que a adoração a Deus. Ela pode sacudir as coisas no reino espiritual e em nossa vida como nada mais. Pode libertar as pessoas. Paulo e Silas estavam na prisão por causa de sua fé em Jesus. Mas, em vez de reclamar e questionar Deus por que estavam ali, fizeram o oposto. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 25 e 26. Esse sim é o tipo de terremoto que queremos, o tipo que quebra correntes e liberta cativos. A graça de Deus é uma arma contra o inimigo. A graça é o favor imerecido de Deus. Quando os apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus, experimentaram o poder de Deus e graça estava sobre todos eles. Atos 4:33. A graça também se refere à operação do poder de Deus. Ele não apenas nos salva pela graça, mas também nos dá seu Espírito Santo, cujo poder opera em nós mediante a graça divina. Não somos merecedoras da graça e do poder de Deus, mas recebemos esses dons por causa da obra de Jesus na cruz. O profeta Zacarias levou uma palavra de Deus a Zorobabel, governador de Judá e responsável pela reconstrução do templo. Zacarias disse que a reconstrução não se daria por poder humano, nem pela força de um exército, mas pelo Espírito Santo de Deus operando por meio deles. Deus disse que a reconstrução aconteceria, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6.
Em seguida, Deus instruiu Zorobabel a aclamar graça para